Senhor Jesus Cristo. Intenções da Santa Missa. Aniversário de nascimento de Rafael Francisco Milessander Giliene. Pela saúde de Mari Gladys Theo Pedro Josué Rita. Pelas almas de Papa Bento XVI, Abraí, irmã Margarida Angélica. E pelo 7º dia de falecimento de Geralda Santana Dias Helena. Solenidade da Epifania do Senhor. Deus manifestou seu amor a todos os povos e nações, na pessoa de Cristo, o Messias enviado de junto do Pai. Os magos vieram do Oriente e trouxeram seus presentes, mostrando quem era aquele menino frágil, deitado numa manjedoura. O Senhor do mundo, porque é quem entregaria toda a sua vida. Ele será sempre a estrela a guiar no caminho certo os povos e nações. Sem ele não há realização, nem se encontra a paz desejada e esperada. Cristo é o Senhor de toda a terra. Com muita alegria e contando, recebemos o nosso celebrante Padre Heraldo e seus auxiliares. São vezes chegou a noite para ver o que acaba de nascer. Dizem que um é para outro e por deixando outro meio que vieram ver. O novo rei que nasceu, igual a estrela no céu. O novo rei que nasceu, igual a estrela no céu. Dizem que uma estrela muito diferente lá no Oriente se podia ver. Falam de um cometa, ninguém sabe ao certo, não foi no presépio eles vieram ver. O novo rei que nasceu, igual a estrela no céu. O novo rei que nasceu, igual a estrela no céu. E trazem cores infinitas para festejar o novo rei. Que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. Que trazem cores infinitas para festejar o novo rei. Que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. Irmãos e irmãs, uma boa tarde. Uma alegria da festa que hoje a igreja no mundo todo celebra, a festa da Epifania, que significa a manifestação do Senhor na figura dos reis e dos presentes. Nós queremos colocar também a nossa vida. Que a nossa vida seja esse presente ao Senhor e que essa santa liturgia reforce em nós os laços da fé, para que possamos perceber a manifestação desse Deus amoroso e cuidadoso na nossa vida e na história do mundo. Iniciemos com o sinal que nos une na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos perdendo este Deus amoroso
possamos celebrar dignamente este mistério de fé. E passamos neste campo o nosso pedido e o nosso compromisso a Ele. Deus eterno e todo-poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Alegre-se pelo dom da vida, pelo dom da fé, por tudo aquilo que Deus fez e vai fazer em nossa história. Vamos glorificá-lo. Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as pela estrela, concedei aos vossos servos e servas, que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia, face a face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro do profeta Isaías. Levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar, e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e de dromedários de Madiã, e Efa te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, se ao menos soubesse da graça que Deus me concedeu para realizar seu plano a vosso respeito, e como, por revelação, tive conhecimento do mistério. Este mistério Deus não fez a conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aos pagãos são permitidos a mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Querido povo de Deus, e seguindo a nossa Santa Liturgia, todo dia da Epifania é proclamada também o anúncio da Páscoa do Senhor e das datas móveis. Para este ano, então, de 2023, vai ser assim: Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos íntimos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o trigo do Senhor, crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará neste ano, domingo de Páscoa, 9 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna-se presente neste grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 22 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, a 21 de maio. Pentecostes, a 28 de maio. O primeiro domingo do Advento, a 3 de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos Apóstolos e dos Santos, e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E assim, na alegria destas datas que nós iremos celebrar, na alegria desta liturgia que vai encerrando o tempo do Natal, preparando então o nosso coração para o chamado tempo comum. Comum que não é tão comum assim, tem muita coisa nova para renovar a nossa vida, né? Mas essa festa tão bonita, ela coroa com chave de ouro a mensagem natalina. O Deus que veio fazer morada em nossa vida e em nossa história. Por isso, a festa da Epifania, a manifestação do Senhor, é um convite que Ele faz para que possamos, ao longo de todo este ano de 2023, a gente perceber a manifestação dele, seja na nossa história pessoal, na vida de cada um aqui, seja olhando este mundo, que nós possamos ver os sinais dele e, mais ainda, mostrar os sinais, a presença desse Deus amoroso e cuidadoso para que todos creiam. As leituras de hoje, elas nos mostram a grandeza da liturgia que celebramos. A primeira leitura do profeta Isaías, percebemos que ao longo de todo o tempo do Advento e alguns momentos no tempo do Natal e hoje, Isaías sempre esteve conosco, falando da chegada do Salvador, convidando todos a prepararem o coração para que ele viesse morar em nós. Isaías falou muitos séculos antes de Jesus vir à terra, passou por momentos, hora de calmaria que o povo tinha, hora de muita turbulência, e ali estava ele, na profecia do Deus que cuida do seu povo. Agora ele fala que o Senhor está próximo a chegar. E ele fala que até pessoas de além-mar, de outras regiões, vão perceber, vão entender, vão conhecer a grandeza dele. E ele fala de forma profética, né? Uma inundação de camelos, dromedários, gente do Oriente, filhos virão ao encontro do Salvador. O Evangelho confirma isso que nós ouvimos. Quando olhamos para a manjedoura, para o presépio, está confirmada a profecia de Isaías e de tantos outros profetas. Deus cumpriu, veio morar conosco, veio ser a vida que o mundo precisava, a salvação que os homens e mulheres pediram. Que nós, em nossos tempos, possamos ser essa profecia do amor de Deus nesse mundo também. O que encanta na profecia de Isaías, que ele fala que pessoas de fora iriam reconhecer a manifestação de Deus, a presença de Deus. Por isso, os reis magos e aquele povo de outra região reconheceu
E muitos dali da região não reconheceram. Estava vindo gente de fora, os reis magos, que numa tradição cristã, a gente fala que eram 3, né? Mas nós vimos na Bíblia que não fala 3, não tem a quantidade. Talvez por causa dos 3 presentes, ao longo do tempo atribuiu-se a 3, que tem até nome, né? Gaspar, Melquior, Baltazar. Mas estes representam o povo diferente, aqueles que entendem a grandeza, a beleza do amor de Deus, mesmo talvez não pensando como nós, não pensando como aquele povo. Isaías faz uma advertência para aquele povo e para nós também. Precisou de gente de fora reconhecer, porque os de dentro ali, olha que interessante, quando os reis viram o sinal que a Sagrada Escritura tinha dado, uma estrela diferente e muito luminosa surge no céu. Eles vão ao encontro. Qual o primeiro lugar que eles deveriam procurar? O castelo de Herodes. Porque se aquele povo estava esperando o Salvador, eles saberiam informação. Pois ali vimos que não estava lá o menino. Estava lá na manjedoura, lá na pobreza. E aí Herodes ficou perturbado, fala a Sagrada Escritura, como também os sumos sacerdotes da época. Quem era para ficar feliz, estava com medo, estava perturbado. Quem nem entendia direito daquela cultura, daquela religião, estava vibrando de alegria. Eu fico pensando, queridas irmãs, querido povo de Deus, o mundo nosso tem 8 bilhões de habitantes. Bilhões. Desses 8 bilhões, 2 bilhões e 400 milhões são cristãos, a maioria católica. Muitos países como o nosso, se declaram católicos, cristãos. Imagina se a gente for um país, se só 2.400, então tem muito maior, um número que não é. Se a gente visitar povos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, e a gente contar para eles como é a nossa religião, imagina, cada um de vocês aqui, ou o padre, ou alguma irmã, chegar numa tribo, num país, e a gente falar, o nosso mandamento é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, e falar as coisas bonitas da Sagrada Escritura. A pessoa ia ficar encantada, Eu quero conhecer essa religião, eu quero morar lá no país de vocês, eu quero morar na rua de vocês, eu quero conviver com vocês, porque se tudo isso é bonito, imagina que vocês vivam tudo isso. Ia rachar nossa cara, como diz as crianças, A gente acaba carachada de vergonha, porque quando chegar ia ver quanta violência, quanta maldade, quantas vezes ignoramos essa mensagem de vida e salvação. Mas aqueles reis magos do Oriente, eles foram lá para saber quem era esse Deus que acaba de nascer. Por isso é uma advertência que a profecia de Isaías faz, que a gente possa perceber esse Deus que está conosco, o Emanuel, esse Deus que um dia estará conosco no tempo final, na parousia final, lá na eternidade, quando Ele vier, ou talvez nós iremos antes, mas estaremos com Ele até lá, que nós possamos mostrar esse Deus com nossa vida, com nosso testemunho de fé e amor, para que muitos mais creiam. Chegando lá perto de quem deveria acreditar, eles não acreditaram, não viveram. Tomara que nós, na nossa fé, possamos viver intensamente esse amor manifestado em Jesus Cristo, o Salvador. Chegando lá no castelo, procurando informação com Herodes, na verdade Herodes era um rei, mas era um rei só de fachada, Porque quem não fugiu da aula de história aí na escola, O Império Romano, ele dominou todo mundo conhecido da época, Toda a Europa, a Ásia praticamente, parte da África. Só os nossos antepassados indígenas que tinham uma verdadeira paz ainda, não tinha chegado os invasores. E olha só, quando o Império Romano invadia alguma região, eles davam duas opções para os reis da época. Primeiro, eles seriam mortos, ou a gente corta a sua cabeça e coloca alguém de nós para ser o rei, ou se você quiser ficar como rei, vai ter que ser obediente a nós, ao Império, e ser contra o seu povo. Herodes fez a opção dele, Porque na vida é assim, sempre você vai decidir, e o não decidir já é uma decisão. Herodes então era um rei que não era querido pelo povo, porque ele estava a serviço do Império. E o povo que ele era rei, agora chega os reis magos falando que ia nascer um rei. Aí ele ficou com medo mesmo,
Por isso ele chama os estudiosos da época, onde esse menino vai nascer e quando, né? Ele vai nascer, né, em Belém da Judéia. E o símbolo realmente é a estrela. Ele vira para os reis e fala: vai lá, fala com eles, vai lá, visita o menino e depois me avisa, porque eu também quero visitar. É claro que Herodes não iria visitar. Herodes iria matar o menino. Depois, a Bíblia logo à frente, ela narra a chacina, né, dos inocentes que a igreja celebra essa festa, né, dos santos inocentes. Herodes não querendo perder o seu reinado, entre aspas, ele faz loucuras. Porque assim como o coração se fecha ao egoísmo, quando não se abre ao amor de Deus, a epifania do Senhor, a manifestação dele na vida e na história. Os reis, sabendo disso, seguem o seu caminho então, e a estrela ia diante dele. Essa leitura, queridos irmãos e irmãs, é tão bonita, como toda leitura bíblica. Ela não é só um acontecimento. Teve um dia que eu peguei alguns aqui, o método da leitura orante, tem na internet também. Entre tantos métodos de oração que a gente deve ter, esse eu acho muito especial, porque ele nos dá alguns passos, né? A gente lê a Bíblia, depois a gente medita, né? Se coloca naquele lugar, naquela cena, depois a gente, a partir dessa leitura, começa a perguntar: o que a minha vida tem a ver com essa leitura? E depois, no último passo, cria compromissos. O que eu vou fazer a partir dessa leitura? A leitura orante assim. Bom, essa leitura nos convida não só a entender um acontecimento que foi, mas o que tem a ver conosco, com a nossa vida pessoal, com a nossa vida em sociedade, com a nossa vida em família, em nossas comunidades religiosas. Uma estrela foi iluminando o caminho deles, e eles seguiram a estrela. Primeira pergunta: qual é a estrela que guia a sua vida? É o seu sonho, o seu objetivo, os seus projetos? Se você não tem, 2023 é hora de ter estrela, viu? Que significa os nossos objetivos. A estrela, ela aponta para algo que é maior, que é Jesus Cristo. Através do nosso trabalho, da nossa vida vocacional, dos nossos objetivos, eles são estrelas. Mas o maior disso é Jesus Cristo. Você pode ser um excelente profissional lá na sua empresa, mas se você esquecer o principal, a vida vai ficando vazia. Se você não conseguir ver seus filhos crescer, seus pais envelhecer, então está faltando alguma coisa ainda. Como nós também, religiosos, podemos ser pessoas piedosíssimas, mas se não usarmos de humanidade, de caridade com os nossos irmãos e irmãs, a nossa vocação não está completa ainda. A estrela então nos aponta para algo que é maior. Maior do que a minha vocação é o Cristo. Ele é a minha meta. Maior do que a profissão, os afazeres de vocês, é o amor. A tarefa que Ele deu para viver esse amor em família. Então, olhos na estrela e pé na estrada. É o que nós vimos que aconteceu com eles. Olhar na estrela, nos sonhos, nas buscas, mas o pé sempre na estrada. Às vezes, para a gente chegar ao nosso objetivo, que não é a estrela, é o menino, é a manjedoura, é Jesus Cristo em nossa vida, a gente vai precisar parar, como os reis magos pararam. E aí a gente vai precisar de pedir conselhos. Veja lá com quem e como você está se aconselhando. Pedir conselhos para Herodes não foi uma boa opção, né? Ainda bem que eles eram sábios do Oriente. Eles deixaram que os anos, a espiritualidade deles, ajudasse a orientar, mesmo diante da desorientação que o rei Herodes queria dar. Seguiram o seu caminho. Quando chegaram diante do presépio da manjedoura, do lugar onde estava o menino, eles viram a estrela e sentiram uma alegria muito grande. A alegria do dever cumprido. Tão gostoso isso, né? Quando a gente faz alguma coisa, por menor que seja. A horta que você conseguiu levantar depois que estava por mato, né? Lá em casa, no mosteiro, ou lá no convento. Talvez uma casa que você arrumou, um trabalho confiado que você fez bem, algum objetivo na vida que você foi realizando.
uma alegria muito grande, a satisfação da missão bem cumprida. E encontraram lá aquela sagrada família, cheia de amor. Tiraram os presentes e entregaram. Presentes que trazem o significado lindo. Ouro, incenso e mirra. Ouro, que representa a realeza. Como se eles quisessem dizer: esse menino traz a realeza de um reino muito maior. Não o reino pobre de Herodes, não o reino onde as pessoas brigam por poder, o reino do amor, onde o trono é a própria cruz, um reino que vai para além dessa existência. O segundo presente, o incenso, que a gente usou aqui, aquela fumaça cheirosa, ela não é cheirosa, só que não, né? Tem hora que o nariz da gente, como do padre, tem rinite, sofre, né? Mas o incenso, ele representa aquela fumaça que sobe, representa a oração. O ritual do incenso é antigo, antes da nossa religião. Então, na nossa igreja e em outras religiões também, o incenso é utilizado como um símbolo bonito da presença do Altíssimo, da presença de Deus, assim como aquela fumaça cheirosa, ou não tão cheirosa, sobe ao céu, a sua oração, cheirosa ou não tão cheirosa, ela sobe ao céu também, porque Deus, ele gosta da gente, ele escuta, mas o incenso nos ajuda a perceber que se ela sobe ao céu, agora é hora também da nossa ação. Por isso, oração, a nossa ação, a nossa atitude também. Com esse gesto, é como se os reis magos quisessem dizer: esse menino que é rei, demos ouro, agora damos o incenso, esse menino, ele é Deus, ele traz dentro dele uma divindade também, é diferente, e é só nesse Deus, só nesse diferente que a nossa vida se completa. Somente numa espiritualidade que nos coloca em sintonia com a vida, que a nossa vida, a nossa existência vai tendo sentido. Que bom a gente chegar aqui na igreja, e muitos que nos acompanham pela mídia social, a gente tirar esse tempo para estar diante do Senhor na nossa oração. É isso que nos fortalece, queridos irmãos e irmãs. Representa a espiritualidade, a fé, a divindade que o menino trazia. E o terceiro incenso era a mirra. A mirra era uma espécie de mistura que servia como efeito, como remédio curativo, né? Ela aplicava-se em feridas. Quando alguém estava machucado, fazia-se a mistura de mirra e colocava sobre o machucado. Mas também tinha outra função. Quando a pessoa morria, fazia-se com mirra um bálsamo e colocava sobre o corpo da pessoa também, né? Na sexta-feira, lembram que as santas mulheres, depois que pegaram o corpo de Jesus, desceram na cruz, né, os amigos dele, a família, levaram para o túmulo. Como já sexta-feira à noite para os judeus já era sábado, não podiam fazer o ritual que se fazia. Mas no domingo de manhã, as santas mulheres pegaram esses perfumes e foram lá para terminar de fazer o velório, para terminar de fazer a preparação do corpo do Senhor. A mirra. Ora, a mirra então ela é usada para curar feridas. Esse menino vem curar corações, ele vem sarar as feridas, vem curar o pecado, a pior de todas as doenças que mata a vida. O incenso é também para colocar no corpo quando a pessoa morre. Esse menino, ele vai sofrer a paixão, mas ele vai trazer a vida e a ressurreição a todos que creem. Assim como os reis magos deram o melhor dos presentes da época para o Senhor, hoje, festa da Epifania, o Senhor nos convida a dar os nossos presentes. Estamos no início do ano. Que presente você vai dar ao Senhor? Eles abriram o cofre que eles traziam e deram o presente. Abramos o nosso coração. É como um cofre, e dentro dele que a gente possa escolher os melhores presentes para que esse ano de 2023 seja um presente para o Senhor em tudo aquilo que nós iremos ser e fazer. Depois que terminou esse momento tão especial, a Bíblia fala que eles levantam e seguem, voltam para a sua terra, seguindo agora por outro caminho.
A palavra caminho também na Sagrada Escritura, ela tem, além do sentido de ser mesmo uma estrada, ela tem um significado muito bonito, muito espiritual. Simboliza também aquilo que nós iremos fazer, as nossas ações, o nosso jeito de ser. Então, às vezes, a gente precisa mudar algumas coisas também. Como diz o ditado, né? Insanidade é você querer mudança fazendo a mesma coisa. Então, eles perceberam, avisados em sonhos, seguiram por outro caminho. Deus nos dê a graça de que, através da nossa oração, da nossa fé, possamos entender a partir dele quando devemos seguir por outros caminhos. Quando é hora de fazermos novos sonhos, novos projetos, sempre indo em direção a ele. Que o Senhor, que nesta festa tão especial, nos mostra através de vários significados a grandeza da sua presença e o lugar de cada ser humano, ele nos ajude também durante este ano, como os Reis Magos, seguir a estrela. Parar e saber quando nos abastecer de bons conselhos. Saber ir por um caminho e às vezes traçar novos caminhos. E principalmente, ele nos dê a graça da generosidade cristã, de abrir o nosso coração, a nossa vida, e ofertar a ele o presente que este mundo tanto precisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E em resposta a essa palavra do Senhor, renovemos a nossa fé, dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. e apresentemos ao Senhor as nossas preces, na certeza de que no tempo dele e do jeito dele, ele nos dará o seu favor. A nossa resposta a cada prece será: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Favorecei com vossa graça vossa igreja peregrina, e que ela saiba anunciar com alegria e firmeza o Evangelho de Cristo. Rezemos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Olhai com bondade para todos os povos e nações, e inspirai-lhes líderes atentos à justiça, à paz e à dignidade de todas as gentes. Rezemos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Fazei renascer entre nós, por vossa misericórdia, atitudes nobres e defensoras da vida e da dignidade humana. Rezemos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Iluminai a inteligência dos homens e das mulheres da ciência, para que encontrem o melhor caminho para o respeito à vida das pessoas. Rezemos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Guiai nossas comunidades na força da esperança e da paz, da união e da concórdia, para que elas, vivendo o símbolo, sejam sinais vivos da Igreja, sacramento de vosso reino. Rezemos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelo aniversário de casamento de Sumara e Alexandre, que Deus continue derramando suas bênçãos sobre eles. Rezemos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por todas as intenções que trazemos em nossos corações, rezemos
Pai, por Jesus Cristo, nosso Salvador, que convosco vive e reina para sempre. Orai, queridos irmãos, queridas irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, olhai com bondade as oferendas da vossa igreja, que não mais nos apresenta ou incenso e mirra, mas o próprio Jesus Cristo, imolado e recebido em comunhão nos dons que o simbolizam, por Cristo Senhor nosso. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, revelastes hoje o mistério do vosso Filho, como luz para iluminar todos os povos no caminho da salvação. Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes na luz eterna de sua divindade. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz.
Ó Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas, apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo Ayrton e por todos os que guardam a fé e receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo, em que o vosso Filho único, convosco, eterno em vossa glória, manifestou-se visivelmente em nossa carne. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Salvador, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão, os dons de Melquisedeque. Nós o suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. Nossos amigos, parentes, as intenções desta santa liturgia. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos rezar a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor. Eis, irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo medo, toda tristeza, todo pecado do mundo. O corpo de Cristo vos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus, guiai-nos sempre por toda parte com a vossa luz celeste, para que possamos acolher com fé e viver com amor o mistério de que nos destes participar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos a luz. Para a bênção final, o padre convida o casal aniversariante, está presente? O casal faz aniversário de matrimônio. Proibido na prece. Só uma bênção, então. Vamos então receber a bênção final, que a graça deste dia em que a igreja celebra a Epifania do Senhor possa inundar o nosso coração e todo o nosso ser para este ano que Ele nos concede. O Senhor esteja convosco. Deus que vos chamou das trevas à sua luz admirável, derrame sobre vós as suas bênçãos e vos confirme na fé, na esperança e na caridade. Amém. Porque seguis confiantes o Cristo que hoje se manifestou ao mundo como luz entre as trevas, Deus vos torne também uma luz para os vossos irmãos. Amém. Terminada a vossa peregrinação, possais chegar ao Cristo Senhor, luz da luz, que os magos procuraram, guiados pela estrela, e com grande alegria o encontraram. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima semana e de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
Aleluia.